Então, sargento, agora a gente vai iniciar com um dos conceitos mais importantes na geometria analítica, que cai bastante na sua prova. Então, eu sugiro que você preste bastante atenção, não saia com dúvida, que é um conceito que você vai carregar aí na geometria analítica em diversas situações. Então, vamos continuar as nossas teorias e continue comigo aqui me acompanhando. Olha só. Então, a gente vai falar agora sobre o conceito de distância entre os pontos. E para a gente entender, né, como é que funciona o mecanismo da gente entender como é que a gente calcula a distância entre dois pontos dentro de um sistema cartesiano, como esse aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa que para a gente entender, como é que eu faço para calcular, por exemplo, a distância desse pontinho aqui até esse pontinho aqui. Como a gente faz isso? A gente de vez em quando dá uma engasgada, né? Para tentar entender como é que a gente faz para calcular a distância. Eu coloquei aqui, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto, a origem, né? Do nosso plano cartesiano e aqui a gente está no eixo X. Como eu faço para calcular a distância do ponto P1 até o ponto P2? Pessoal, sempre que a gente se deparar com essa situação, basta fazer aqui, ó, no caso, P2 menos P1, que é no caso aqui, que é o X, né? A gente está falando no caso do eixo X, o X do P2, né? Então, o X do P2 menos o X do P1, que no caso vai ser, né? 8 menos 5, que vai dar 3, né? Então, eu posso dizer com tranquilidade que a distância, no caso a gente está falando disso aqui, ó, vai ser 3. Muito tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo tirar a distância de um ponto para o outro. E é exatamente essa ideia que a gente vai trazer para cá. Quando a nossa reta, ela, por exemplo, está paralela ao eixo X, basta pegar um ponto e diminuir por outro. Quando ela está paralela ao eixo Y, por exemplo, se tivesse uma reta mais ou menos aqui, ó, por exemplo, basta pegar o intervalo da distância. Da mesma forma, se essa reta ela tivesse aqui, basta pegar o intervalo da distância na coordenada do eixo X e a gente acharia a distância. Mas e quando ela está na diagonal, que é nesse caso aqui, ó, ela não está paralela a nenhum dos eixos. A gente projeta o lado do eixo X, a gente projeta ele aqui, ó, prolonga, vou pegar aqui e vou prolongar, ó, até ela encontrar aqui. E eu vou chamar esse pontozinho aqui, ó, de C. Percebam que aqui a gente formou um triângulo ABC do tipo o quê? Retângulo, ó. Por que ele é retângulo? Que eu posso dizer, olha, eu tenho uma reta paralela ao eixo Y e uma reta paralela ao eixo X. Eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, no eixo cartesiano é 90. Se elas são perpendiculares, e aqui eu tracei duas paralelas, elas permanecem perpendiculares. Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Que o meu objetivo é achar a distância de A até B. Eu sei que isso aqui, essa distânciazinha aqui, eu posso dizer que é B1 menos A1. Lembra aqui, ó? A mesma regrinha que a gente fez aqui. E eu posso dizer que, no caso, essa distância aqui, que é semelhante a essa distância aqui, vai ser B2 menos B1. O que eu posso fazer para conseguir encontrar uma relação entre todos esses números? Aí eu coloquei aqui um exemplozinho, ó. A distância de A até C, que é a distância de A1 até B1, vai ser o x de B, né, menos o x de A. Ou seja, porque aqui tem um valor, né? X de B, x de A. E a distância de C até B, que é aqui, ó, a distância de A2 e B2, vai ser o y de B menos o y de A. Então, eu vou substituir e já vou colocar aqui, ó, para a gente entender que é a mesma coisa que o x de B menos o x de A. E aqui eu tenho o y de B menos o y de A. Observando essa situação, o que vocês acham que a gente pode aplicar
numa propriedade para encontrar a distância de A até B. Concorda comigo que se é um triângulo do tipo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras? O que é a minha hipotenusa aqui? Então eu posso dizer que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual à distância de A até C ao quadrado mais a distância de C até B ao quadrado. O que eu fiz aqui? Simples, eu apliquei o teorema de Pitágoras. Sabendo que aqui a gente tem uma hipotenusa cateto e cateto, o quadrado dessa distância é o quadrado, é a soma dos quadrados dessas duas distâncias aqui, de A até C e de C até B. Pô, mas e aí, Viana? Vamos desenvolver? Vamos desenvolver. A gente sabe que a distância de A até C vale quanto? X menos B. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, ó. Vocês estão reparando que tem esses dois tracinhos aqui? Módulo. A distância ela não pode ser negativa. Mas tem como dar negativa, Viana? Sim, se a gente estiver fazendo conta, por exemplo, aqui no terceiro ou no quarto quadrante, pode ser que essas somas, essas subtrações dele negativo. Porém, o valor está em módulo e sempre vai ficar positivo. Bacana? Importante ressaltar isso. Então, olha só, a gente pode falar então que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual. Quanto é a distância de A até C? A gente falou que é xb menos xa ao quadrado. Porque como aqui está ao quadrado, aqui também vai ter que ficar ao quadrado. Mas, quanto é a distância de C até B? A gente sabe que é yb menos ya ao quadrado. Esse quadrado está aqui, eu posso passar ele para o outro lado em forma de raiz, exatamente. Então, eu posso dizer que a distância de A até B vai ser igual xb menos xa, né? Ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E esse negócio todo dentro de uma raiz. E aqui, pessoal, a gente chega na propriedade fundamental, né? A fórmula básica para encontrar a distância entre dois pontos dentro da geometria, tá? Analítica, né? Claro. Alguns livros, vocês vão ver que eles substituem esse xa menos xb por um delta x. E esse yb por um delta y. E o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer a mesma coisa. Só que aqui eles botam delta para dizer que é uma variação. É uma variação. Lembrando, pessoal, distância entre pontos. A gente sempre vai procurar fazer aqui, ó, B1 menos A1. No caso aqui, B2 menos A2. Lembrando que há uma correspondência aqui, né? E aí a gente consegue, através desse conceitozinho, resolver mas muita questão de geometria, tá bom? Muita questão também associada à distância de pontos. Então, vai para a próxima aula que a gente vai fazer o primeiro exercício, tá bom? Tamo junto!